Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou o Felipe Barbosa, esse escritor que um dia fala de Disney, um dia fala de horror e que muito constantemente fala de livros e de Stephen King. E hoje, gente, eu trouxe um vídeo que muitos de vocês me pediram. Desde que eu comecei a lançar vários vídeos sobre Stephen King aqui no canal, muitos de vocês têm me pedido para eu fazer um ranking com os melhores livros do autor, na minha opinião. E eu vou fazer isso aqui hoje, mas antes vamos a alguns avisos. Primeiro, antes de mais nada, eu queria agradecer muito a todos vocês que têm chegado aqui no canal, principalmente por causa de Stephen King e da maratona de horror que eu tô fazendo aqui também, com um vídeo de horror todos os dias. Muito obrigado por vocês estarem sempre aí compartilhando os vídeos, compartilhando o canal, porque isso me ajuda muito a crescer. Eu fico muito feliz de poder falar do Stephen King na internet, que é um dos meus autores prediletos. Só que eu preciso ser bem honesto com vocês e dizer assim, que eu não li todos os livros do Stephen King, tá? Assim, na verdade, eu acho que é quase impossível alguém ter lido todos os livros do Stephen King, porque é livro demais, minha gente. Mas assim, existem alguns títulos famosos do autor, como por exemplo aqui o Sob a Redoma, o Cujo, Dança da Morte. São 3 exemplos aqui que eu sei que são muito famosos, mas que eu ainda não li. Mas eu pretendo ler, e por isso, assim, eu vou fazer o meu ranking aqui, escolhendo os meus 5 livros prediletos dentro dos livros que eu li, tá bom? Que eu acho que no total eu devo ter lido, assim, uns 15 livros, mais ou menos. Não, na verdade, assim, se você parar pra contar que a Torre Negra tem 7 livros, aí eu já posso falar que eu li uns 21, mais ou menos, né? Mas enfim. Outra coisa que eu já quero avisar aqui é que eu odeio fazer ranking de livro, porque eu nunca sei em qual posição colocar cada um deles, porque os meus livros prediletos, eles mudam ao longo do tempo, cada ano é um diferente, e eu sempre sinto que eu tô traindo um dos livros colocando o outro na frente dele. Por isso, os 5 livros que eu vou citar aqui, eles não estão necessariamente na ordem de pior para melhor, beleza? Eu amo 5 igualmente e eu não consigo escolher, beleza? Assim, todo mundo já sabe que o meu livro predileto do autor é It, a Coisa, porque afinal eu acho que já tem 10 vídeos sobre It, a Coisa aqui no canal. Então assim, ele é o melhor de todos na minha opinião. Só que, como eu já falei muito dele, e inclusive eu já lancei um vídeo inteirinho explicando por que eu gosto tanto de It, a Coisa, qual que é a mensagem do livro, na minha opinião, eu não vou falar dele nesse vídeo aqui, tá? Porque aí sobra um lugar na lista para eu colocar outro livro que eu também gostei muito. Caso você queira então me ver falando do porquê que eu gostei tanto do livro It, o link para esse vídeo que eu já lancei vai estar aqui nos cards. Beleza? Bora lá então pro ranking. Um livro que jamais poderia faltar para mim aqui nessa lista é o livro Angústia, que eu confesso que eu não conheci por esse nome, porque eu conheci ele por Louca Obsessão, pelo filme primeiro, e muitos de vocês devem conhecer ele pelo título Misery, que eu acho que ele é mais famoso por esse nome. Só que eu acho que o título Angústia é perfeito para esse livro, porque assim, ele reflete bastante o sentimento que nós leitores sentimos enquanto a gente lê ele. O livro também poderia chamar facilmente agonia, dó, ódio, porque ódio mortal, né, que também daria certo para refletir ali tudo que eu senti nesse livro. A gente tem ali um escritor famoso, e aí a gente faz uma pausa aqui, né, para eu fazer um comentário que é: gente, eu nunca vi um autor que gosta tanto de inventar personagem e escritor igual o Stephen King. É em It, em O Iluminado, A Hora do Vampiro, é uma porrada de escritor e basicamente é tudo ali pra refletir o ego dele, que a gente sabe, né? Mas, enfim, esse escritor aqui da história, o Poe, ele é famoso por ter escrito os livros protagonizados por uma personagem que é a Misery Chastain. Num belo dia, então, ali ele acabou de escrever um livro novo, e aí ele sai para comemorar fora de casa. Só que ele acaba sofrendo um acidente de carro. E nisso, a Annie Wilkes, que é a fã número 1 dele, ela acaba resgatando o coitado. Acontece que essa Annie, ela é mesmo, assim, muito fã do autor, né? E ela é uma enfermeira aposentada e ela é louca. Tipo assim, louca de pedra. E aí, ela faz com esse autor uma coisa que eu sei que muitos de vocês já quiseram fazer com seus escritores preferidos. Ela diz: ó, meu bem, sabe o teu último livro ali? Então, eu detestei o final. Você vai ficar aqui sentado e vai escrever um final que eu acho decente, senão eu vou te torturar. E é isso que ela faz. Ela tortura e ameaça ele de forma extremamente sádica. Gente,
Eu li esse livro inteiro com a cara da Kate Bates lá do filme na minha cabeça, porque eu acho que ela foi perfeita para esse papel no cinema. E eu nunca consegui sentir tanta agonia com um livro que não tivesse nada sobrenatural. A Annie Wilker, ela é só mais uma personagem que ela mostra o tanto que o nosso querido Stephen King tem mesmo sérios problemas mentais ali. O próximo livro aqui da lista é um livro do qual eu sempre falo com muito brilho nos olhos, que é Carrie a Estranha. Ele é o primeiro livro do King, né, publicado ali em 1974. E, gente, esse cara, ele tem que ajoelhar para a esposa dele todos os dias e agradecer ela pela carreira que ele tem. Porque ele chegou a jogar o manuscrito de Carrie no lixo. E a esposa pegou do lixo e disse pra ele que achava que ia dar uma boa história. Então assim, se você acompanha aqui o canal, você vai ver que eu também já lancei vídeo contando a história completa da Carrie. Eu vou colocar esse vídeo aqui nos cards também. Mas basicamente, nele a gente acompanha ali uma menina criada por uma mãe viúva, extremamente religiosa, que sofreu abusos e bullying a vida inteira, tanto da mãe dela quanto dos colegas da escola. E aí, um dia ela descobre que ela tem poderes telecinéticos, né? Ela decide começar a meter a porrada em todo mundo com os poderes dela, e é isso aí, gente. O motivo pelo qual eu amo tanto esse livro é que eu acho que é um dos livros do Stephen King que mais traz críticas muito bem feitas e prova como é possível, assim, através do terror, da fantasia, você trazer críticas sociais, você passar uma mensagem que impressione as pessoas. O Stephen King ele trata aqui sobre religião e o perigo que o extremismo religioso pode causar nas pessoas, sobre bullying e as consequências da violência nos jovens e também sobre a adolescência, né? E sobre o inferno que muitos de nós adultos nos esquecemos que é ser adolescente e lidar com o resto do mundo. Na verdade, eu tenho uma admiração muito grande por como a cabeça de adulto do Stephen King sempre retratou os adolescentes, sempre com traumas reais, com medos reais, sem nunca menosprezar os sentimentos deles como muitos adultos fazem. Eu vejo muita semelhança no modo como ele lida com os sentimentos da Carrie, com o modo como ele lida com os sentimentos dos losers lá de It a Coisa. Então, assim, eu acho que o livro da Carrie vale muito a pena e eu indico ele para todo mundo que lê. O próximo livro aqui da lista, gente, é um livro que eu sei que muita gente não gosta dele, mas assim, eu não entendo por quê, porque eu acho ele tão bom. É claro assim, que talvez seja o meu grande amor por viagens no tempo que me faz amá-lo, né? Porque sim, caso você não saiba, eu sou apaixonado por histórias de viagem no tempo, e obviamente então que eu estou falando de Novembro de 63. Gente, eu tenho que confessar que eu só fiquei sabendo que esse livro existia, eu só fui ler ele, porque na época em que eu li It, anos atrás, me falaram que a Beverly e o Richie apareceram... O Richie, né? Não It, o Richie, tudo bem. Me falaram que os personagens Beverly e Richie apareciam nesse livro aqui. E eu fui louco atrás do livro por causa disso. E assim, eles fazem uma super rápida aparição especial ali, que é massa, mas não faz muita diferença na história. Só que isso não foi um problema, porque eu achei o livro incrível. Nele a gente vai acompanhar um professor que mora ali no Maine, novamente no Maine, né? Mas dessa vez ele não é escritor, pelo menos, né? Mudando a profissão ali. Enfim, esse professor então chamado Jake, ele estava ali corrigindo as redações dos alunos dele, e aí ele encontra um texto escrito pelo faxineiro da escola, onde o faxineiro relata ali que há uns 50 anos antes, mais ou menos, o pai dele assassinou a família inteira com uma marreta. E depois do Jake ficar impressionado com isso, ele é recrutado por um personagem chamado All, que é dono de uma lanchonete, onde ele tem um portal ali que te permite viajar no tempo, né? Isso aí, gente. Dorgas. Muitas dorgas, mas bora lá. O All, então, ele recruta o Jake para uma missão que é a de voltar no tempo para impedir o assassinato do ex-presidente John Kennedy. E por isso, ele manda o Jake lá para o ano de 1958. Então, o assassinato do Kennedy aconteceu em novembro de 63, só que o cara volta antes disso até 58 para conseguir impedir. É óbvio que ele vai interferir ali na vida da família do faxineiro lá da escola, né, onde ocorreu o massacre lá com a marreta. E aí, minha gente, vocês já imaginam as consequências dessa viagem no tempo, né? O livro é muito massa, eu recomendo muito ele. O final dele é bom? Não! O
eu não curti tanto o final. Mas fã de Stephen King já tem que estar acostumado com isso, né, gente? O cara entrega pra gente sempre um livro incrível, com personagens muito complexos, desenvolvimento incrível da história, e aí no final a gente sempre fica meio decepcionado, mas continua amando o livro mesmo assim. Inclusive, eu sempre falo que o Misery lá, né, o livro Angústia, ele é tipo assim, o Stephen King dialogando com o próprio leitor dele, que sempre sofreu com os famigerados finais ruins que as pessoas dizem aí que ele tem mesmo, né, que é uma característica dele. Chegamos no momento em que eu fiquei com muita dúvida, porque nesse lugar aqui do meu ranking, eu não sabia se eu colocava O Cemitério ou O Iluminado, porque assim, eu amo os dois, só que eu vou falar tanto de O Iluminado nas próximas semanas, por causa do filme de Doutor Sono, vai ter tanto vídeo sobre esses dois livros aqui no canal, que eu decidi falar de O Cemitério. Só que aí, gente, por mais que eu ame O Cemitério, eu acho aquele livro tão pesado, ele é um livro que ele me faz sentir tão mal, tipo assim, eu fico tão triste lendo ele, sabe? E eu falei assim, não, gente, eu gosto mais de O Iluminado, eu vou falar de O Iluminado, bora falar dele mesmo, que eu acho ele melhor. Bom, eu acredito que a maioria de vocês já deve conhecer a história, né? Onde a gente vai acompanhar ali o Jack Torrance, que leva a sua mulher Wendy e o seu filhinho, né? O coitado do Danny, para morar com ele no Hotel Overlook, onde ele vai trabalhar como zelador. O Jack, pra variar, ele é o quê? Adivinha só? Um escritor que tá ali tentando sair de uma crise, né? Desde uma crise criativa, né, um bloqueio criativo que ele tem. Também ele quer se recuperar do alcoolismo e se reconectar com a família dele. Só que ele não faz ideia que o filho dele, o Danny, tem alguns poderes mentais. O Danny consegue ler a mente das pessoas e ter algumas visões e premonições. E quem vai ajudar o coitado do Danny com isso é o Dick Halloran, que é o cozinheiro do hotel, que vai explicar para o menino o que são esses dons e por que o menino é um iluminado, né? E aí, como vocês já devem imaginar, a gente vai ter todo um passado sombrio, maligno ali no hotel, e essas forças malignas vão tentar fazer mal para a família, e muita treta trevosa aí vai acontecer ali. E, gente, eu acho o Iluminado um livro um pouquinho arrastado de ler. Só que ainda assim eu sempre tenho um prazer enorme em falar dele, porque eu gosto muito dos personagens desse livro. O Danny é um dos personagens crianças do Stephen King que mais me cativou, assim. Eu ficava imaginando o Danny no meio do clube dos losers, né? Junto com o Bill e tudo mais. Eu queria muito, em certos momentos, levar o Danny pra casa e falar assim: calma, meu filho, o tio Felipe vai cuidar de você, mas infelizmente isso não era possível. Enfim, gente, leiam O Iluminado. Se você ainda não fez isso na sua vida, conserte esse erro exatamente agora. E por fim, gente, vocês acharam que eu ia mesmo até o final dessa lista aqui sem trapacear? Como é que se diz, né? Achou errado, otário. Porque com certeza eu esperei esse momento aqui para trapacear nessa lista de 5 livros e colocar 7 livros aqui juntos no último lugar. Porque sim, eu estou falando da série de livros A Torre Negra, que, gente, é a obra suprema do autor. Eu acho que o Stephen King deve considerar... ele considera a Torre Negra ali como o projeto da vida dele. E com razão, porque, velho, que série de livros incrível. E, tipo, o cara levou 33 anos pra escrever. Você tem noção do que é isso? 33 anos. É muita coisa. Só que, gente, eu li a Torre Negra do jeito errado. Completamente errado. Porque... eu só percebo isso hoje em dia. Eu li a Torre Negra há uns 5 anos atrás, numa época em que eu não tinha lido quase nenhum livro do Stephen King. E, velho, a Torre Negra é a saga que mais conecta o universo do autor, que mais faz referência a outros livros, que mais traz personagens antigos dele. E assim, se você lê a Torre Negra sem ter lido os outros livros, você vai curtir, só que você não vai ter grande parte da experiência real dessa série, que é ir fazendo os links ali com os outros livros do escritor. E assim, eu fiz essa burrada quando eu li. Tanto assim que, pra ser bem honesto, eu não gostei tanto da série na época lá que eu comecei a ler. Eu precisei ler mais livros do Stephen King e estudar um pouco sobre o universo, pra aí sim eu entender a grandiosidade desse universo que ele constrói ali. E hoje em dia eu sou apaixonado pela série. Vamos lá, é complicado resumir pra vocês a história
história dessa saga, mas a gente vai ter ali o pistoleiro Roland, né, que é o último dos pistoleiros ali na terra dele, e ele tem como objetivo, missão ali, né, encontrar a Torre Negra, que é uma torre gigantesca que fica no centro do universo e aparentemente conecta vários mundos. E o mundo do Roland é um mundo que está completamente em ruínas, é uma terra em decadência. Só que, ao mesmo tempo, ele é um espelho do nosso mundo. E é com essa noção aí de universos paralelos e mundos conectados que o Stephen King vai brincar com a nossa cabeça aqui nessa saga ali, que vai muito além do que a pessoa que não leu é capaz de imaginar. Sim. Gente, se você não conhece o restante das obras do Stephen King, vá ler os outros livros primeiro. Não cometa o mesmo erro que eu. Deixe essa série de livros aqui por último, porque eu acho que ela pode sim estragar a experiência de um leitor novo ali do King. Mas se você já é acostumado aí com a escrita do autor, bem-vindo ao clube. Então, pega aí a Torre Negra e vamos debater sobre a obra-prima que é essa série de livros. Ah, mas tem outro aviso aqui, ó. Nem todos os livros da série são bons, viu? Na verdade, uma coisa que eu sempre aviso pra todo mundo que vai começar a Torre Negra é que o primeiro livro, na minha opinião pelo menos, gente, é um porre. Esse puta que pariu, que livro chato. É sério, eu costumo enxergar aquele livro como um desafio, do tipo assim, que se você aguentar esse desafio, aí você vai ser presenteado depois, vai poder se esbaldar na maravilha que são os livros seguintes. Mas o bom é que o primeiro livro é pequeno, então assim, dá pra passar por ele bem rápido. Enfim, gente, leiam A Torre Negra, leiam os outros livros dos quais eu falei aqui também. Eu garanto que compensam. Se não compensar, aí vocês me perdoem. E, gente, me sigam lá no meu Instagram pra gente poder trocar mais ideias sobre livros do Stephen King ou outros livros de terror. Eu tô, inclusive, fazendo lá no Instagram uma maratona de indicações de 31 filmes dos 31 dias de outubro. Dá uma passadinha lá, @ofelipebarbosa, e me segue pra gente poder se manter aí em contato. É isso aí, gente. Obrigado pela companhia. Um beijão e tchau!